Preciso conversar com você. Quem nunca já falou ou já ouviu essa frase no mundo do trabalho? O problema dessa frase, aparentemente, é zero. A questão é não simplesmente ouvir essa frase, mas ouvir o que ela gera dentro de você. Porque na grande maioria das vezes, aqui na nossa cachola, na nossa cabeça, já começa a pensar em 300 milhões de alternativas e opções e de cenários. Então, vamos falar hoje aqui no Borogodocast sobre feedback e quando esse feedback dá ruim. Como gerenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos, como se posicionar, como respeitar os nossos próprios limites e lidar com esse desafio que é se relacionar. Bora lá que o episódio vai começar. Até rimou. Renata Cox na área, você está no Borogodocast. Se você está chegando agora, já estamos na terceira temporada. São episódios curtos, que toda segunda-feira tem um episódio novo. E aqui o meu objetivo é ajudar você a crescer, se desenvolver, colocar seu Borogodó para jogo de uma maneira estratégica e inteligente. Se você quiser saber mais sobre a minha trajetória e for uma pessoa curiosa, eu sou, tá? Eu sou curiosa. Você pode ficar à vontade de espiar as mais de 200 recomendações que eu tenho lá no meu LinkedIn, que são feedbacks dos meus clientes que relatam sobre os resultados que eles tiveram comigo. E já entrando no tema do nosso episódio, como reagir a um feedback. Gente, feedback é um negócio que ele simplesmente vai acontecer. Seja no corredor da empresa, seja na hora do cafezinho, seja no feedback formal ali, tradicional, utilizando toda a metodologia da empresa, mas ele vai acontecer de um jeito ou do outro. E muitas vezes ele acontece de uma maneira bem sutil, aquele olhar, né? Aquela expressão na reunião. Na realidade, tem vários micros feedbacks ao longo aí do seu dia a dia, da sua rotina, que muitas vezes a gente nem se dá conta, mas eles estão sinalizando como você está sendo percebido, como a empresa está, né, contente ou não com as suas entregas, sobre aceitação, sobre pertencimento, sobre respeito, sobre violência, sobre agressividade, sobre comunicação. Então o feedback, ele abrange muitas camadas sobre como nós nos relacionamos, sobre a cultura da organização, sobre os valores dos seus gestores e sobre esse match que às vezes simplesmente não acontece. Eu trabalhei numa empresa onde eu precisava pedir para minha gestora feedback, né? A organização não tinha essa cultura e a minha gestora, muito menos, conseguia trazer dados e informações de uma maneira estruturada. Então, apesar de eu pedir feedback para ela, apesar de a gente marcar reunião para isso, ela acabava falando tudo de uma maneira muito rasa, muito vazia e não me trazia elementos a qual realmente me dava segurança de eu saber o que estava acontecendo de legal e quais eram os pontos que eu precisava melhorar. Esse feedback também, que diz tudo e não diz nada, né? Que fala muitas coisas, mas no final das contas você sai sem elementos, sem ingredientes para a sua evolução, também causa muita frustração e causa também uma falta de alinhamento, né, nessa relação. Então o feedback, ele sim é um caminho muito importante para o desenvolvimento do profissional, mas ele também diz não só sobre o profissional que vai ouvir o feedback, mas também sobre quem vai dar esse feedback, sobre esse gestor, sobre esse colega. A ausência do feedback nos mostra também que existem aí alguns lugares interessantes de a gente avaliar. Sobre o medo do conflito, a falta de preparação, a ansiedade, o medo de como vai ser visto a partir daquilo que vai ser dito, a dificuldade de sustentar o desconforto e de proporcionar esse desconforto para quem vai ouvir. E não tem jeito como viver sem ter conflitos, não tem como trabalhar numa organização agradando todo mundo a toda hora. E por isso que é importante essa comunicação transparente, clara e direta com os gestores, com pares, com os colegas. Claro que existe técnica, maneira de fazer isso, mas é importante também a gente compreender
quando o feedback, ele não existe. E o buraco que isso gera na relação, no desenvolvimento de ambos os profissionais. E muitas vezes o feedback não acontece porque nós brasileiros, a gente tem aquela coisa de estar de boa, de ser amigo, de não querer pesar o clima, né? De não colocar limites nas nossas relações. Então tem aí também um convite para você pensar o quanto você vem evitando conversas difíceis, o quanto você vem evitando dar feedback para sua equipe e dar até mesmo feedback para aquele teu colega chato, aquele teu colega sem noção, colocar limites naquela pessoa que tá abusando da tua gentileza, da tua simpatia. Agora, um outro ponto não é porque a pessoa foi lá, te deu feedback, falou tintim por tintim, que você vai absorver tudo. É importante também que você coloque filtros. Agora, para você colocar filtro naquilo que o outro diz sobre você, que o outro fala sobre o que você entregou, deixou de entregar, como deve ser feito o trabalho, sobre a crítica que vem no feedback, porque sim, existe uma crítica, existe um julgamento, existe uma orientação. É importante que você também observe o quanto daquilo é verdade, o quanto daquilo é sobre você e o quanto você está disposto a mudar, a fazer modificações sobre aquilo que você ouviu. Avaliar também se o outro tem autoridade suficiente, know-how suficiente para você considerar o que foi dito sobre o seu trabalho. No Impulso 21, que é a orientação profissional direta no seu WhatsApp, que é um serviço que a gente tem aqui na empresa e que faz assim um super sucesso, a gente tem uma trilha específica sobre liderança. Uma outra trilha muito interessante é o autoconhecimento. E essas duas trilhas são bem relevantes, eu estou trazendo aqui para a nossa conversa, porque a gente precisa de autoconhecimento sobre nós e de técnicas e habilidades como líderes, tanto para a gente dar o feedback, quanto para a gente receber esse feedback. Entender esse feedback e compreender o que realmente está conectado ao meu planejamento de carreira. Quais são as habilidades comportamentais e as habilidades técnicas, as soft skills e as hard skills, que aquilo que foi dito pelo outro está me trazendo como instrumentos, tá me trazendo como elementos para eu melhorar sobre mim. E a partir disso, a partir desse filtro, eu fazer um plano de ação de melhoria. Não só pensando porque a empresa pediu, porque o gestor pediu, porque o meu colega me deu esse toque, né? Porque o meu par falou tal coisa. Mas também pensar sobre a profissional e o profissional que eu quero ser. Qual é a pessoa profissional que eu desejo me tornar? Então também a gente sair desse lugar que eu vou fazer mudanças pensando só na companhia. Eu vou fazer mudanças porque eu quero me desenvolver, porque eu quero alcançar um outro patamar, porque desenvolver essas habilidades comportamentais, desenvolver essas habilidades técnicas que no final das contas é isso que se trata o feedback, vai me proporcionar uma carreira muito mais borogodástica. Agora também a gente tem que lembrar que, claro que todos nós temos pontos a serem melhorados, mas é muito mais estratégico você potencializar o seu talento do que você ficar lá tentando, né, melhorar algo que é muito mais complexo para você. Melhorar os seus pontos fracos, melhorar os seus gaps. O melhor dos mundos é você fazer os dois. Colocar, né, purpurina no seu talento, pegar aquela luzinha de Natal, né, aquele pisca-pisca e colocar no seu talento, para o seu talento brilhar e todo mundo, o mercado, a empresa conseguir perceber todo aquele teu borogodó, mas também olhar para os pontos que é importante você se desenvolver, mas sem a pira que você vai se tornar o rei da cocada preta naquilo, sem a obrigação, sem a pressão de performar em tudo a todo momento. Por isso que muitas vezes o feedback ele dá ruim, porque ele traz toda uma carga emocional que a gente tem que performar toda hora e a gente tem que ser perfeito. Não, seja estratégico. Sempre, absolutamente sempre você vai faltar. Sempre vai ter o que falta, sempre vai ter o que precisa ser melhorado e lapidado em você. Caramba, eu tenho mesmo uma porrada de coisa para melhorar. E sempre vai ter. Mas o que eu quero? Por que uma das razões eu construí aqui o Borogodocast? Nem estava no roteiro, já estou trazendo aqui essa fofoca para você. Mas eu já entendi que um borogodó muito presente meu é a comunicação, é a espontaneidade, é a alegria, é a vitalidade, né? Tanto é que muitos dos meus clientes saem dos meus encontros dizendo: nossa, Renata,
tô mais com gás, tô com mais energia, tô com mais clareza, né? O quanto é bom, o quanto a sua presença me faz bem, porque eu tenho algo isso em mim, né? Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa que tem esse entusiasmo, né? Esses dias mesmo eu conheci uma pessoa e falo, caramba, que entusiasmo! E isso é muito meu. Então, poder transmitir isso através de áudio, através do visual, da câmera, é muito mais fácil para mim do que em texto, né? Em texto fica mais difícil eu trazer esse entusiasmo, essa vitalidade, essa alegria. Então, está aqui é estratégico. Eu tô colocando luzinhas de Natal, eu tô colocando um pote de purpurina no meu borogodó. Então, é importante que você também entenda, independente de como esse feedback foi feito, independente de tudo que você recebeu aí, olha, isso daqui você tem que melhorar, olha também para o seu potencial. Então coloque luz, coloque ainda mais luz no teu borogodó, mas paralelamente a isso, desenvolva essas habilidades, porque sem dúvida essas habilidades que você foi convidado, né? Você foi provocado por esse feedback que você recebeu a lapidar, vai te ajudar a você evoluir, a você ser mais reconhecido no mercado. Mas não fique só agarrado nisso, sabe? Vamos fazer essas duas coisas juntos. Lá no Impulso 21, você recebe um áudio por dia com orientação prática para você evoluir. Então é algo muito prático, muito mão na massa, muito eficaz. Você precisa de 3 minutos por dia. O investimento, gente, é super camarada, é menos de uma pizza por mês. E você tem toda essa orientação. Porque realmente eu acredito nessa evolução contínua e constante, já que a falta, né, a lapidação, ela é eterna a todos nós que queremos e não aceitamos a estagnação, não aceitamos não evoluir, não é nem evoluir apenas como profissional, evoluir como pessoa. É importante que a gente escute esses feedbacks e que a gente tenha realmente estratégia real, palpável, para a gente evoluir, dando todo dia um impulso por dia, fazendo todo dia um passinho, mas evoluindo constantemente. Um dos meus principais valores é crescimento contínuo, então eu não dou conta de ser a mesma. Eu não dou conta de olhar para Renata de um mês atrás e falar, caramba, tá igual. Não tá igual, não pode estar igual, né? E é por isso que eu tenho esse hábito de sempre celebrar as pequenas conquistas do dia a dia, porque esse processo de evolução para mim é muito prazeroso e para mim me alimenta muito a minha capacidade, a minha energia de me tornar uma psicóloga especialista em carreira ainda melhor, de me tornar uma amiga melhor, de me tornar uma filha melhor, uma estudante melhor, entre vários papéis, né, que eu exerço. Então, bora lá, vamos cuidar, né, de tudo que a gente escuta do outro e prestar atenção muito como a gente traduz na legenda de tudo que a gente escuta do outro. Agora, para a gente fechar, a gente tem, claro, o quadro Raio-X Borogodástico. Bora trazer um pouquinho de arte para a nossa conversa. E hoje eu vou trazer Cidade Negra para fazer companhia aqui para nós no Raio-X Borogodástico. E o trecho da música, e a música chama Fala a Verdade, é essa. Presta atenção, gente, esse trecho é maravilhoso. Você que nasce, você que cresce. Você que luta para se manter, você que pede para sobreviver, você que olha com toda a curiosidade. Esse é um ponto que eu quero voltar depois. A fim de saber a verdadeira verdade, estamos a fim de saber, a fim de saber a verdadeira verdade, estamos a fim de saber. Eu gosto muito desse trecho e eu te convido para você impulsionar a sua carreira e trazer curiosidade sobre o que o outro diz sobre você e trazer curiosidade para você, dentro de você, encontrar essa verdadeira verdade. E não só para sobreviver, mas para viver. Bora? Vou deixar o link aqui embaixo para você acessar o Impulso 21 e seja muito bem-vindo. Tchau, tchau!